Bem, boa tarde a todos, na paz de Cristo, amém? Amém. Amados, é um privilégio poder estar com vocês aqui nesse dia, nesse trabalho. Eu quero agradecer a todos, nós viemos com uma grande comitiva do Rio de Janeiro e eu quero agradecer a todos até pela confiança na organização desse trabalho. Esse é um sonho que Deus já tinha colocado em nossos corações há algum tempo. E através do pastor Vinícius, tem pastor Alisson que também não pode estar aqui conosco, mas também nos ajudou na organização desse trabalho. Então eu creio, como nós vamos falar, eu vou deixar essa fala um pouco mais para frente, vocês vão perceber a importância de um encontro teológico como esse, a importância do que está acontecendo atualmente no seio da igreja. Algumas pessoas até às vezes se preocupam com alguns ranços que é gerado no meio cristão, às vezes algumas discussões teológicas que já foram no passado, estão ressurgindo hoje. Mas nós vamos perceber que na história da igreja, sempre que nós estávamos passando por um momento de mudança de paradigma, num momento de transformação social e, por conseguinte, transformação da igreja, foi um momento que as teologias efervesceram, é um momento onde se acirraram os debates. Então, se nós tivermos o Espírito de Deus, o Espírito do amor, nós vamos entender que é importante, nós vamos entender a singularidade da época que nós estamos vivendo. Porque assim foi quando nós vimos a ruptura com a Reforma Protestante, no século XVI, assim foi no século XVIII, com John Wesley, porque houveram tantas mudanças. Eram épocas de transição, épocas onde as pessoas estavam com crise de identidade, não só teológica, mas crise de identidade social. Você vai ver que as mudanças, por exemplo, no século XVIII, que foram tão impactantes como a Reforma Protestante, foi o quê? Foi numa época que estava nascendo a Revolução Industrial. Foi numa época onde as pessoas estavam saindo de uma cultura mais agrícola, mais rural, para uma cultura urbana. E aí nascem outros desafios. Com as mudanças na sociedade, as pessoas começam a levantar outras perguntas a respeito da fé. E para isso, homens de Deus como John Wesley e muitos outros de sua época tiveram que responder aos desafios que o próprio mundo estava questionando para a fé. E aí nós vimos respostas maravilhosas que ajudaram a mudar o mundo. E não é diferente nesse presente século XXI. Você possa entender que, quero me ater aqui, eu não vou me prolongar muito, mas eu quero que você entenda que isso aqui não é um encontro teológico, que Deus está, pela sua graça, nos levando a discutir a raiz da nossa fé, para que a gente tenha uma identidade firme, não para que a gente venha agredir pessoas de confissão de fé diferente, mas para que nós venhamos saber como é que a nossa raiz, a nossa convicção de fé pode responder aos anseios da igreja do século XXI, que é algo que notoriamente nós não temos conseguido. Então, conhecer teologia não é um conhecimento apenas teórico, mas é conhecer a teoria para que, através de nós termos uma teoria firme, saber como é que a minha fé, como é que a teologia pode responder aos desafios da igreja no século XXI. Então, que isso possa estar na sua mente. Você vem entender que isso não é só um conhecimento teórico de que, não importa, ou é só um conhecimento que eu vou guardar e nunca vou usar. Não, é um conhecimento onde vai te dar base, onde vai te dar firmeza para que você seja um instrumento de Deus para apontar para os nossos jovens, para apontar para a igreja o caminho que a igreja tem que seguir no século XXI. Amém, amados? Bem, tem algumas questões preliminares do assunto, já foi falado. Eu vou tratar sobre o arminianismo clássico wesleyano, suas diferenças e peculiaridades, tá? Mas antes disso, eu tenho algumas questões preliminares que eu gostaria de abordar com vocês aqui durante essa hora que nós vamos conversar. Bem, a primeira questão preliminar, eu preciso fazer um acordo com vocês aqui. Eu preciso que vocês me ajudem e entendam, primeiro, que antes de ser um teólogo, eu sou um pastor. Então, como pastor, eu queria dizer para vocês, fiquem totalmente à vontade, tá? Para dar glória a Deus, para dar aleluia, porque quando você começar a dar glória a Deus e aleluia, eu vou entender pelo menos duas coisas. Uma, que você está gostando. E o
pastor, eu já deixei de palestrar há muito tempo, eu estou pregando, né? E eu vou parar de pregar e vou voltar para a palestra. Então, a gente pode ficar acordado assim, ok? Então não esqueçam, perdoe se eu começar a pregar, porque antes de ser teólogo eu fui chamado por Deus para ser pastor, né? Então se eu começar a pregar, então glória a Deus, não, aleluia, que eu vou entender. Poxa, o pessoal está gostando, mas eu já parei de palestrar há muito tempo, parei de dar aula e estou pregando. Então, ficamos acordados assim, amém? Ok. A segunda questão preliminar que eu queria lembrar, eu botei ali como um par de tentações. Por que um par de tentações? Quando surgiu o convite para poder palestrar, né, do pastor Vinícius Couto, eu me senti tentado de duas maneiras. Primeira tentação foi enfiar a cabeça no buraco e falar assim: eu não vou, ninguém daqui, né, ninguém me tira, né, daqui não sai, daqui ninguém me tira. Depois ele falou assim: o pastor Wellington Mariano, né, que é o meu mestre, meu professor, né, aprendi com ele em Recife, no primeiro encontro de teologia arminiana no ano passado. Ele que eu, modéstia à parte, mas realmente considero o maior especialista na biografia de Jacó Arminio e na sua teologia, hoje no nosso país. Ele que traduziu as obras de Roger Olson, que tem desmistificado, essa teologia tão linda que é a teologia arminiana, uma teologia bíblica maravilhosa. E depois o pastor Vinícius Couto, um professor, alguém que tem livros escritos, um dos livros é dentro do tema, Introdução à Teologia Arminiana, e depois tem, eu até acredito que Deus vai perdoar eles, mas eu achei até meio covardia me colocava para ministrar depois deles, depois dessas duas sumidades, botar eu para falar. Então eu me senti tentado em não aceitar, para assim, me deixa nos bastidores. E a outra tentação era encarar o desafio, por que não? Por que não? Então, você já sabe qual dos dois lados, qual tentação eu cedi. Eu, ao invés de me acovardar, eu falei, eu vou lá conversar um pouquinho com eles, nesse encontro teológico. Então, que vocês entendam por que eu estou aqui. Foi um convite que eu aceitei o desafio. Bem, quando eu conversando, na verdade, esse tema surgiu uma conversa com o pastor Vinícius. Eu ainda nem tinha sido convidado ainda, e ele foi pedir alguns temas. E eu falei assim, poxa, um tema interessante seria falar sobre as diferenças do arminianismo clássico para o wesleyano. Ele falou assim, beleza, então você vai falar sobre isso, E eu fiquei pensando como abordar isso de uma maneira introdutória, mas de uma maneira clara, para que as pessoas possam compreender. E eu decidi fazer dois cortes, nesse tema, porque é um tema também um pouco extenso, a gente pode se alongar, mas eu quis fazer dois cortes para direcionar o nosso estudo, direcionar a nossa palestra. O primeiro corte, que vai ser a primeira linha que eu vou tratar, são as diferenças na postura dos grupos chamados arminianos clássicos e arminianos wesleyanos. Então eu vou falar como é que esses grupos têm se comportado entre si, como é que tem sido o relacionamento entre esses dois grupos, ok? E a gente vai falar sobre alguns impasses que esses grupos têm e como que eles estão se tratando. E eu também vou falar qual é a minha proposta, e a proposta já é seguida por alguns teólogos, como Roger Olson, o próprio pastor Wellington Mariano tem se posicionado dessa maneira, e para mim essa é a maneira que, seja você arminiano clássico, seja você um arminiano wesleyano, deve se comportar. Então eu vou começar falando de um aspecto mais social, como os arminianos clássicos e os arminianos wesleyanos se interagem entre si. E o segundo corte, que não poderia deixar de ser, é um corte especificamente teológico. Então eu vou falar no segundo corte sobre as diferenças e peculiaridades teológicas. Por que peculiaridades? Porque tem pontos, irmãos, que não são diferenças, que na verdade um agrega no outro. São peculiaridades que eu acho importante comentar. Então nós vamos seguir esse caminho, ok? Bem, a primeira postura que nós temos visto, essa postura que eu considero negativa, eu vou falar primeiro a negativa, para depois propor a que eu considero positiva entre os grupos. Eu descobri, já tem um tempo, que existe um grupo de arminianos clássicos que se autodenominam arminianos da Reforma, ou arminianismo da Reforma. Esse é um grupo que eles têm, na verdade, é um grupo norte-americano, que já tem os seus eventos aqui no Brasil. Eles têm um site maravilhoso, vocês vão
ter acesso a esse material, tá? Eu fiz questão de botar os links ali, tá? E você vai poder consultar. Eles têm muito material bom traduzido, já que é algo que nós temos muita falta em português, é de material da nossa teologia traduzida. O arminianismo da Reforma, eles traduziram muitos materiais. A maioria deles, não todos, né, são batistas livres. Só que esse grupo, não são todos, tá, os batistas, mas um grupo que se autodenomina arminianismo da Reforma, ele escolheu um caminho que eu considero não muito saudável. Eles simplesmente, com uma intenção de se aproximarem da Reforma e até do calvinismo, eles apontaram a sua alma para o wesleyanismo. Então você vai encontrar, os links estão aí para provar o que eu estou falando, né? Eu gosto muito dos materiais lá, pode ler, pode acessar o site, só a gente tem que filtrar, né? Examina tudo, de repente é bom. E uma das coisas que eles acusam, por exemplo, está ali nos links, eles acusam, por exemplo, o wesleyanismo de ser um arminianismo inferior. Literalmente, você vai pegar um dos escritores dele, que você vai ler lá, vou citar questões éticas, mas ele está lá, né? Ele vai falar que o wesleyanismo é um arminianismo menor, que nós estamos distantes da Reforma. Eles vão acusar, por exemplo, uma outra falácia, um mito, na verdade, que foi desconstruído aqui hoje, que o wesleyanismo não crê na depravação total. Eles chegam, isso também está lá no artigo, eles citando, olha, se existe algum arminiano que não crê na depravação total, eles vão falar, são os wesleyanos, porque nós cremos. Isso tudo no artigo só, né? Eu estava lá, lendo, né? E como wesleano, eu um pouquinho, mas sei que é mais com todos, né? Eu amei eles, perdoei eles. No mesmo texto, irmãos, isso aí tá logo no início, ele chama a gente dos wesleyanos de primos. Aliás, nós somos os primos mais velhos dos wesleyanos, né? Eles não nos chamam de irmãos, chamam de primos. Enfim, né? Acusam que o wesleyanismo não crê na expiação penal e algumas outras acusações. Eles defendem até a tese, tem alguns grupos que até influenciados por esse movimento, está dizendo que a tradição wesleyana rompeu com a tradição reformada. E nós vamos ver que não é por aí. Nós vamos descobrir que a tradição wesleyana, na verdade, é um rebento da reforma protestante. Ela faz parte de uma raiz maior, de uma tradição maior, e ela não rompe, mas ela agrega, assim como o próprio arminianismo clássico, né? Então, esse tem sido um dos posicionamentos. Agora, não pense que os wesleyanos, né, são santarrões, não teve uma catucada também do outro lado, né? Do outro lado, nós temos um material que também está ali no link, né? Um artigo. Esse texto é maravilhoso. Eu nem considero um artigo, já é um livro, né? Tem quase 100 páginas, que é o arminianismo e o metodismo. Eu gosto muito desse escritor, né? José Gonçalves, mas ele comete alguns equívocos. Ele trata de um ponto de vista histórico maravilhoso a teologia arminiana, como eu não vi outro, né? Esse material é muito rico, mas ele dá uma catucada dos arminianos clássicos. Ele acusa o arminianismo clássico de ser pelagiano, porque hoje foi provado que não é uma verdade, né? Eles creem também na depravação total. Acusa os arminianos clássicos de serem infralapsarianos. Eles falam, na verdade, quando está ali, o arminiano clássico é um calvinista melhorado, né? Então, tem essas duas alfinetadas dos dois lados. Okay? Então, eu quero iniciar desmistificando isso e depois mostrando uma proposta que o pastor Hélio Mariano eu tenho até usado o termo que ele tem ensinado, e o próprio Roger Olson, eu vou comentar aqui, você vai perceber como o Roger Olson, ele brinca, ele passeia, mesmo se declarando como batista, que ele é um arminiano clássico, ele passeia, ele se apropria da teologia wesleyana, volta para a teologia, para o arminianismo clássico, né? Ele passeia no arminianismo e sem ter essas rixas, essas diferenças que, na verdade, são mínimas, e vocês vão descobrir isso no decorrer dessa palestra. Bem, isso aqui já foi falado, para ganhar tempo eu não vou destacar, né? Como eu falei, um quanto o outro acusa de ser pelagiano. O wesleyano fala, arminiano clássico, você é sempre pelagiano. Os arminianos clássicos falam, olha, wesleyano, vocês são sempre pelagianos. E aí eu botei, né, Armínio e Wesley, né, eles estão na glória, né, aproveitando lá de tudo que agora tem para dar. Eles estão lá de mãos dadas, não tem essa rixa, a tal ponto que as
sua teologia eles escreveram. Está aqui uma frase de Jacó Arminio, uma frase de John Wesley, os dois deixando claro que eles creem na depravação total. Só para registro, vamos ler esse texto. Diz assim: primeiro Arminio, no seu volume 1 das obras de Arminio: em seu estado caído e pecaminoso, o homem não é capaz de, e por si mesmo, pensar, desejar ou fazer aquilo que é realmente bom, mas é necessário que ele seja regenerado e renovado em seu intelecto, afeições ou vontade, e em todos os seus poderes por Deus em Cristo, através do Espírito Santo, para que ele possa ser capacitado corretamente a entender, avaliar, considerar, desejar e executar o que quer que seja verdadeiramente bom. Então, primeiro ponto, eu como wesleyano, qualquer wesleyano que quiser acusar os arminianos clássicos, que segue a teologia de Jacó Arminio na questão soteriológica da salvação, acusar de ser pelagiano ou que não crê na depravação total, é um mito, porque Arminio é claro de que o homem, sem a infusão da graça, ele não tem como se chegar a Deus. Será que Wesley rompeu com isso? Será que Wesley inovou, foi heterodoxo na doutrina? Vamos ver o que Wesley pensa, se ele está de acordo com Arminio ou não. Ele diz na teologia de John Wesley, na página 97: o homem, por natureza, é repleto de todo tipo de maldade, é vazio de todo bem, é totalmente caído, sua alma está totalmente corrompida, ou, para fazer o teste contrário, toda a imaginação dos pensamentos do seu coração é só má continuamente. Wesley perguntando, ele mesmo responde: admita isso, e até aqui você é um cristão. Negue isso, e você ainda é um pagão. Já não fazendo propaganda, mas como já foi apresentado aqui, eu tinha trazido também os livros do Roger Olson, mas como não foi apresentado focado mais na teologia arminiana ou wesleyana, eu trouxe aqui um livro bem conhecido, clássico, que é a teologia de John Wesley. Ele trata de uma forma bem profunda e técnica a teologia de John Wesley, de onde foi tirada essa citação dele na página 97, onde Wesley chega ao extremo de dizer o seguinte: se você não crê na depravação total, na visão de Wesley você é um pagão, você ainda não é um convertido. Então, mais prova do que isso, de que tanto Arminio como Wesley creem na depravação total, já joga por terra essa acusação de que um ou outro são sempre pelagianos. Enfim, eu não quero me ater muito nessa questão da expiação, mas uma das acusações que nossos irmãos calvinistas e até alguns arminianos clássicos acusam o wesleyismo da teologia arminiana ser não adotar a expiação pela substituição penal. E aí, no Teologia Arminiana, Mitos e Realidades, Roger Olson, ele joga por terra esse mito. Ele vai dizer de forma clara, ele vai mostrar, como está aqui o texto, o Wesley, ele crê piamente na doutrina da expiação substitutiva penal. Ele crê que Cristo morreu na cruz sim como substituto, e tem textos claros de Wesley defendendo isso. Então, quem criou essa teologia governamental da expiação, que foi Hugo Grossos, que foi um dos demonstrantes, a gente precisa entender que o Wesley e seus principais seguidores, como o próprio Arminio, anterior ao Wesley, é claro, eles criam na doutrina da expiação penal. E Olson ele vai além, porque ele diz que a teologia governamental ela é acusada de algo que ela não é. Nossos irmãos calvinistas acusam a teologia governamental dela não ser substitutiva, mas ela é, só que em um aspecto diferente. Na teologia governamental, Hugo Grossos vai defender que quando Jesus leva os sofrimentos na cruz do Calvário por nós, Jesus está resgatando a honra de Deus que foi aviltada por causa do pecado do homem. Então o foco da teologia governamental é substitutiva também, mas foi uma substituição não penal, mas pela honra de Deus. A honra de Deus foi afligida
ele como governador de todo o universo, que disse que não era para pecar e o homem pecou, e ele então de forma governamental, para mostrar para o ser humano que ele abomina o pecado, ele então faz que, se encarna através de seu Filho Jesus Cristo, ele resgata essa honra, ele mostra, olha, o pecado realmente é algo muito grave, é algo muito sério. Mas tem uma parte substitutiva aí. Então é importante entender isso. Só que a visão penal já é uma visão no aspecto da justiça divina. Qual é o aspecto da justiça divina? De que não, Jesus morreu na cruz não só para resgatar a honra de Deus, mas Jesus morreu na cruz para pagar literalmente pelos nossos pecados, porque Deus é um Deus justo, ok? E a alma que pecar, essa morrerá. Então Jesus pagou, recebeu em si, a pena que nós devemos receber. O que é importante ficar claro, que para mim e para Wesley, é a teoria da expiação penal. Só mais à frente, eles vão usar como argumento Charles Finney, que eu respeito muito, apesar de não concordar com alguns pontos de sua teologia, de falar que ele poderia ser influenciado pelo wesleyanismo e crer na teoria da expiação governamental. Eles vão falar assim, os seguidores de Wesley creem assim, então ele cria assim também. O wesleyanismo cria assim. Não é um fato, ok? Alguns realmente creem, mas é um grupo, John Miley, alguém que eu admiro, essa oportunidade já puxado um pouquinho a orelha dele, mas até o Orton Wiley caiu um pouco, depois de discutir um pouco essa questão com alguns calvinistas, ele acabou decidindo pela teologia governamental, mas o wesleyanismo crê na expiação penal. Então, quando o arminiano clássico acusa o wesleyanismo de seguir a teologia governamental, é um mito. Quando o wesleyanismo acusa Armínio e os arminianos clássicos de crer na teologia da expiação governamental, também é um mito. Ok, até aqui? Vamos prosseguir. Então, sabendo que a rixa que tem em alguns grupos, em alguns movimentos, não só dentro do arminianismo clássico e do arminianismo wesleyano, essa rixa, ela na verdade é com base em mitos. Como que nós devemos então, independente do nosso posicionamento, como nós devemos nos relacionar uns com os outros? Ok? E aí vem a minha proposta, que nós precisamos, primeiro, desconstruir os mitos que separam a nossa teologia. Que as diferenças que arminianos clássicos e arminianos wesleyanos têm, em comparação aos 4 calvinismos que nós vimos na palestra anterior, não tem nem significado de ser. O calvinismo tem muito mais diferenças dentro de si mesmo, muitas mais ramificações do que o próprio arminianismo. Então nós temos que desconstruir esses mitos. Nós temos que ter uma visão de conciliação e apoio mútuo, ao invés de fazer um embate desnecessário. Temos que ter uma unidade no lugar da diversidade, unidade na diversidade. Ainda que tenhamos pensamentos contrários em alguns aspectos, nós precisamos ter unidade. E principalmente entender que a tradição wesleyana não é um rompimento com a reforma protestante, não é uma cisão, mas ela é um desdobramento. Então nós temos a tradição da reforma, que é a tradição maior, e temos dentro da tradição da reforma vários outros. Eu costumo brincar dizendo que nossos irmãos calvinistas sequestraram a reforma para eles. Tem alguns que ousam dizer que Lutero e os luteranos não são reformados, porque eles não creem na tulipe. E dizem isso mesmo com todas as letras. Alguns teólogos sérios vão tentar defender, não, Lutero e os luteranos não são reformados. Tiraram, roubaram, eles sequestraram a reforma. Então nós podemos sim chamar para si, nós somos reformados, ok? Nós fazemos parte, porque reformado é quem crê no solo, ok? Crê na tulipe. O calvinismo na verdade já é um rebento, já é um desdobramento da própria reforma protestante e não a reforma protestante. Então nós precisamos dialogar mais. Eu tenho usado um termo que o Hélio Mariano tem nos orientado a usar, que ele diz o seguinte: olha, porque os wesleyanos, ao invés de falarem, eu sou wesleyano, vamos usar, eu sou armínio wesleyano, para poder fortalecer o nosso grupo. E eu concordo com isso. Eu acredito que é importante a gente usar, porque as pessoas pensam que são coisas diferentes, que a base da nossa soteriologia é diferente.
E aí gera esses pensamentos de que o Wesley rompeu com a reforma, e que não é verdade. Pelo contrário, nós vamos ver o Wesley ressurgindo, defendendo já com Arminio. Arminio estava sendo acusado de ser sempre pelagiano, né? Ecoando desde lá do século 16 e 17, essa visão, esses mitos a respeito de Arminio, e John Wesley é aquele que levanta a bandeira e fala assim: não, olha só, eu li, né? Arminio defende a depravação total, e o Wesley então levanta a bandeira junto com Arminio. Não há essa cisão. Então nós devemos usar esse termo, Arminio Wesleyano, usar esse termo como realmente uma junção, focar no que nos une, do que no que nos separa, ainda mais no Brasil, que somos tão carentes de materiais e de discussões nessa área. Bem, agora que eu já tratei da questão mais social dos grupos, de como nossos grupos têm que interagir, eu queria focar no principal aspecto, que é as diferenças teológicas e algumas peculiaridades que há tanto no arminianismo clássico como no wesleyano. E a primeira diferença que eu gostaria de destacar, e aí eu queria fazer um adendo, que essas diferenças eu não vou aqui advogar em favor de nenhuma, apesar de ser o wesleyano converso, e eu não creio em parcialidade, né? Tá? Mas qual é a minha tentativa aqui? Ser o menos parcial possível e apresentar, eu vou ser conteudista. Eu vou falar o que a teologia de cada um apresenta nesses pontos que eles têm divergência, e eu vou deixar a discussão para vocês depois, tá? Então, eu não vou aqui focar, né, os argumentos contra o Wesley, ou contra Arminio, ou a favor de um, ou a favor do outro. Eu vou tentar focar aqui no que a teologia de cada um ensina, para que a gente venha entender de forma clara a diferença. E o primeiro ponto e eu botei como pergunta para te estimular: quando começa a operar a graça preveniente? Esse é um ponto que há uma diferença na visão de Arminio e na visão de Wesley. E aí tem o seguinte, no arminianismo clássico, a graça preveniente ela vai começar a operar quando a pessoa é exposta à pregação do Evangelho. Quando a pessoa é exposta à pregação expositiva do Evangelho, a graça preveniente começa a agir naquela pessoa, ok? E essa pessoa aí tem um arbítrio liberto, como já foi falado aqui, e tem condição de se render ou resistir à graça de Deus. Os arminianos clássicos vão usar textos clássicos, como Romanos 10, 17, como Romanos 10, 14, que diz: de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então, se a fé é pelo ouvir, então Arminio e os arminianos clássicos vão entender que a graça preveniente vai agir através da pregação, vai começar a agir através da pregação da palavra. Romanos 10, 14, outro texto clássico: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naqueles de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então, são textos muito fortes que defendem, que corroboram com o arminianismo clássico, nesse ponto da graça preveniente começar a agir no momento da pregação do Evangelho. O Wesley, nesse ponto, ele vai ter uma visão um pouco diferenciada. Nesse ponto, Arminio, ele realmente se aproxima mais, como fruto da sua época, ele é mais próximo aí da reforma, ele vai se aproximar mais, sim, da visão reformada. O Wesley, ele vai agregar algo, ele vai dizer o seguinte: a graça preveniente começa a operar desde o nascimento, deixando claro que não é que a pessoa nasça, vamos entender isso, naturalmente com essa capacidade, mas a graça de Deus opera desde o nascimento. E aí ele vai usar N textos, eu citei aqui alguns. João 1,9: ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Então, se a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem ao mundo, então a pessoa que já nasceu, ela já foi iluminada pela essa graça de Deus, de alguma maneira. João 1,9. Nós vamos ter Tito 2,11, porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. Se a graça de Deus se há manifestado a todos os homens, então
até as pessoas que, por algum acaso, não foram expostos explicitamente, diretamente à pregação do Evangelho, mas elas foram expostas sim à ação da graça preveniente. E aí tem um texto aí que esclarece isso um pouco melhor, onde Jesse Owens ele vai declarar e explicar, citando Armínio, esse ponto de vista. Acompanhe comigo, diz assim: mas esta graça preveniente realiza ainda mais. Ela também produz a capacidade de exercer o dom gratuito de Deus, fé. Mas esta graça está ao alcance de todos? Armínio diz: não. Armínio escreve: isto, a graça, é efetuada pela palavra de Deus. A persuasão é efetuada externamente pela pregação da palavra e internamente pela operação, ou melhor, a cooperação do Espírito Santo, para que a palavra possa ser compreendida e apreendida pela fé verdadeira. Aí está o texto de Jesse Owens, Armínio e a doutrina da graça preveniente. Tem um ícone, a citação que ele fala de Armínio. Então Jesse Owens cita Armínio, e para Armínio ele é claro nesse ponto. Ele vai dizer que a graça preveniente ela não está ao alcance de todos. Ela só vai estar ao alcance daquele que está exposto à pregação do Evangelho. Ok, até aí? Visão de Wesley. Vamos citar o Wesley aí nas suas forças. Ele diz o seguinte: a admissão de que a alma de todos os homens, por natureza, está morta em pecado, não desculpa ninguém, já que não existe nenhum homem na condição de mera natureza. Não existe nenhum homem que é totalmente destituído de Deus, a não ser que ele tenha extinguido o Espírito. Nenhum homem vivo é totalmente destituído do que vulgarmente se chama consciência natural, mas isso não é natural. É mais adequado denominá-la graça preveniente. E aí aqui toca em um ponto polêmico, como eu disse, eu vou jogar a pergunta para vocês debaterem depois nos bastidores, que é, por exemplo, a causa dos povos não alcançados pela pregação expositiva da palavra. Esse é um tema que é polêmico, tem livros escritos sobre isso. Nossos irmãos calvinistas vão resolver isso de uma maneira muito fácil, né? Os povos não alcançados são povos que Deus não amou, e por isso o Evangelho não chegou lá. Eles não eram predestinados à salvação, e por isso o Evangelho não chegou lá, e eles vão ser condenados ao inferno. Os arminianos clássicos vão, isso, nesse ponto de vista, eu acho legal o arminianismo clássico, porque ele traz a responsabilidade para a igreja. Ele fala assim: Deus vai cobrar da igreja, porque você foi comissionado a ir pregar lá. Não pregou por quê? Mas aí gera um problema. Se a graça salvadora de Deus se manifestou salvadora para todos os homens, e os povos não alcançados? Uma pergunta que o Wesleyano faria é a seguinte: tá, mas os povos não foram alcançados por quem? Pelo homem? Pela igreja? Quem disse que os povos não alcançados pelo homem não foram alcançados por Deus? E aí isso abre margem para debate que não é o foco da minha preleção, mas a gente pode discutir isso, né? Sobre essa abrangência. Nós vamos ver aí experiências, né? Teve ano passado, retrasado, estava no retiro de pastores, com o doutor Elias Dantas, né? Ele é presidente do grupo Global Kingdom, e ele é responsável por levar pastores, missionários, para pregar nos 4 cantos do mundo, e principalmente em países, por exemplo, de muçulmanos. E lá, esses pastores missionários entram fazendo ação social, entram, né, dando aula, entram como médicos, entram como profissionais, para poder, de alguma maneira, alcançar, porque você não pode, né, é proibido pregar de maneira direta. E ele deu testemunho, né, de que muçulmanos estão tendo experiência de Cristo se revelar para eles. E procurando eles lá nos hospitais, nas tendas que eles fazem para cuidar de feridos, falou assim: olha, Jesus se apresentou para mim e mandou eu vir aqui. Quem pregou para eles? Então será que esses povos não alcançados, né, eu acho que a gente poderia abrir uma vírgula, não alcançados por quem? Será que não foram alcançados de alguma maneira
clássico que creio que a maioria aqui leu, quem não leu, leia, né? É o fator Melquisedeque, de Dom Richardson, que ela inclina para isso também. Né? Dom Richardson vai defender o fator Melquisedeque, onde ele vai dizer que até os povos não alcançados, né, manifestações da graça de Deus foram expostas a esses povos. Para Wesley, esses povos vão ser julgados de acordo com a proporcionalidade da graça que eles receberam. Eu preciso fazer um adendo aqui, né, porque pode parecer assim, né, um argumento forte para Wesley, mas nós precisamos entender que Wesley viveu numa época diferente de Armínio. Quando nós falamos de Armínio, nós estamos falando de um tempo mais próximo da Reforma. E qual era a discussão na Reforma? Era cristológica. A discussão era sobre a doutrina da salvação, soteriologia. Esse era o foco. Como Deus salva, para se distinguir do método católico romano. Agora, em Wesley, o desafio que se é levantado para a igreja é outro. O desafio agora, a discussão não é mais soteriológica ou cristológica apenas. O foco agora é pneumatológico. O foco no século XVIII é a doutrina do Espírito Santo. Não é simplesmente como Deus salva, é como o Espírito Santo opera essa salvação. Como o Espírito Santo opera essa salvação? Na Reforma e pós-Reforma com Armínio, a discussão era mais pontual. Eles viam a questão da salvação só como uma questão de atos. Não, a pessoa foi alcançada pela graça, né? Seja ela resistível ou irresistível, não vamos discutir isso, mas foi alcançada pela graça. Ponto comum entre os reformados. Né? Foi atingido pela graça, depois ele foi atingido pela graça, ele é justificado, depois ele passa para a santificação, e até o dia que ele vai para a glorificação. Então, a Reforma trata muito de atos pontuais. Século XVIII, nós vamos falar do Espírito Santo, então não tem mais como você falar de focar só em atos, você começa a focar em processo. Tá, o homem, a graça alcança o homem, e o homem em seguida é justificado. Mas como o Espírito Santo opera isso? Deu para perceber? Não tem como nós colocarmos o Wesley para combater ou brigar com o Armínio, tendo em vista que as questões que se levantam para Wesley são diferentes das questões que se levantam para Armínio. E até para o próprio Calvino e Lutero, anteriores a ele. Então a discussão aqui era mais pneumatológica, como o Espírito processa isso. E o Wesley, então, ele não rompe, é isso que é importante entender. Ele desdobra a teologia. Ele desdobra porque ele começa a incluir aspectos pneupatológicos que não tinham sido discutidos anteriormente. Por isso estamos devendo uma cisão, a tradição wesleyana e uma tradição reformada, assim como o arminianismo clássico, assim como o calvinismo, assim como o luteranismo. Só que ele se desdobra, e aí eu vou puxar a sardinha um pouquinho para a minha área, né? Ele vai colocar além, né? Porque no sentido que ele agregou, mas não rompeu. Vamos continuar. Continua aí, né? O Jesse Owens. Portanto, ele faz a conclusão do texto de Armínio. Portanto, de acordo com Armínio, a salvação não está à disposição de toda a humanidade. Olha só, a salvação não está à disposição de toda a humanidade. A salvação só está disponível para aqueles que ouvem o Evangelho. No entanto, este Evangelho deve ser acompanhado da graça preveniente de Deus, que é capaz de despertar os que estão espiritualmente mortos, dobrando a vontade de homens totalmente pecadores e atraindo-os ao dom gracioso de salvação através da fé. E Armínio e Wesley, ele já vai dizer, né, tem esse texto aí das works de Wesley, é bem interessante esse ponto aí, porque é quando Wesley ele tenta uma aproximação de Whitefield. Né? Eu tenho muitos amigos, até pastores que conhecem calvinistas, né? E eu costumo brincar com eles, dizer assim: olha, Deus teve uma graça, né, realmente irresistível com os arminianos, né? Enquanto até Calvino, que nós admiramos, né, viveu um momento conturbado, e até hoje é acusado por influenciar a morte de Servetos. Alguns chegam até hoje, não chega tanto, a dizer que mais de 58 mortes estão nas costas de Calvino. Né? Mas você vai ver, por exemplo, Armínio, né? Que passou o Hélio Mariano, que não deixa mentir, maior especialista aí na biografia dele. Você vai ver Armínio todo o tempo tentando uma conciliação. Você vai ver Armínio todo o tempo preocupado que não houvesse
Seja o Whitefield, que é outro, gente, é fantástico, né? As homilias de Whitefield, a influência que o Whitefield teve na vida de Wesley. Mas nós vamos ver, por exemplo, o Whitefield, aí eu comento isso com eles, tentando implantar a escravidão nos Estados Unidos, né? E defendendo que os Estados Unidos só, né, na época, né, era colônia ainda inglesa, tentando implantar lá. Outro que o admira, a gente fala tanto das mensagens dele, né? Jonathan Edwards, viveu na mesma época que Wesley, mas você vai ver Wesley lutando contra a escravidão, enquanto Jonathan Edwards foi um homem piedoso, um homem da sua época, então não tem como, é um anacronismo, né, de me acusar ele, mas de forma de brincadeira eu falo, Jonathan Edwards viveu na mesma época que Wesley, e ele era dono de escravos, enquanto o arminiano estava lutando para acabar com a escravidão, né? Então eu falo assim, olha, Deus derramou uma graça irresistível sobre os arminianos, e a gente sempre tenta a reconciliação. E esse texto aqui de Wesley foi uma carta que ele escreveu, é quase uma declaração de sentimentos, né? Arminio tem um texto de declaração de sentimentos, o Wesley também. E ele fala, não, eu quero me aproximar de você, Whitefield, né? E na tentativa dele se aproximar de Whitefield, ele escreve isso, falando assim, olha, eu até creio que Deus pode, se Ele quiser, Ele tem poder para salvar irresistivelmente alguém, incondicionalmente alguém. Eu creio que Ele pode fazer isso, mas essa não é a regra. O que eu não creio é o seguinte, é que existe alguma alma na Terra que não teve a oportunidade de ser salva. Eu não creio dessa maneira. Eu creio que toda alma, ninguém foi criado por Deus sem a possibilidade de ser salvo. Seja os povos não alcançados, seja, né, as pessoas alcançadas. Ele vai dizer, mas eu não posso crer que haja uma alma na terra que não tenha, nem nunca tenha tido a possibilidade de escapar da condenação eterna. Então Wesley, ele vai, nessa declaração de sentimentos, dizer isso, né? Ele é até profundo, né? O Whitefield, o admirava também tanto, que é o Wesley que faz o funeral de Whitefield, e depois que ele morre e ele é entrevistado, você vai ver Whitefield no céu, né? Jornalista, né? Desde aquela época já era polêmico, né? Queria vender jornal, né? Você vai ver ele no céu. Até me gerou uma dúvida, foi Whitefield que fez, eu acho que Wesley viveu mais, né? Foi Wesley que fez o funeral de Whitefield. Eles concorreram a mim, tem que se reconciliar. E ele disse claramente para o jornalista, né? Não, eu não vou ver ele no céu, nem você. E aí o jornalista viu, olha, opa, vou vender muito jornal hoje, né? Ele falou assim, nós não vamos ver, porque ele vai estar tão perto de Deus, e nós tão longe, que nós não vamos conseguir ver ele no céu, né? O Espírito conciliador, que, né, deve ser uma graça irresistível aí que os arminianos têm de ter esse Espírito conciliador aí. Mas o Wesley, né, voltando para aqui para a graça preveniente, ele vai ser claro a respeito disso. Ele não crê que até os povos não alcançados não tiveram essa oportunidade. E aí tem um ponto que eu quero destacar, é como ele crê nisso. Isso é um pouco polêmico, porque nós podemos dizer que John Wesley era inclusivista? Podemos, mas vírgula. Não é o inclusivismo que tem hoje, aquele inclusivismo que vai defender que até os povos animistas, por exemplo, vão ser salvos por causa dos sacrifícios que eles fazem. A salvação dos povos não alcançados pelo homem, né, vai ser pelo mérito do sacrifício da cruz de Cristo. Só que essas pessoas vão ser salvas e julgadas de acordo com a proporção da graça que receberam. Isso até Arminio não era discutido, não se discutia de proporção da graça, se discutia a graça e ponto. Né? O Wesley vai trazer essa questão mais pneumatológica do Espírito Santo, como opera isso. E aí ele vai dizer um ponto que ele fala sobre a consciência natural, que seria a revelação geral, mas de forma específica a consciência, que está em Romanos 1, que Deus pôs no coração, a lei no coração do homem, né? O Wesley vai dizer que isso já é a graça preveniente. Porque nós vamos dizer, a revelação geral não salva. O Wesley vai falar, sim, a revelação geral não salva, mas na verdade, quem pôs essa lei no coração do homem? Foi o próprio Deus. Então isso já é ação da graça preveniente. E então o homem vai ser julgado de acordo com essa proporção da graça. Há discussões sobre esse texto de Romanos 1, eu já sei, mas aí vocês discutem no debate aí depois, né, da palestra. Mas é importante saber que o Wesley cria desta maneira, ok? Que os povos não alcançados, a consciência natural já é uma inclinação de Deus para que essa pessoa se converta.
que vai até um ponto que o pastor Arlindo Mariano falou, que toda graça tem um propósito salvífico. Se toda graça tem um propósito salvífico, então essa lei que Deus pôs no nosso coração já é uma ação, a posteriori de Deus, não é algo inato do homem. Não confunda isso, por favor. Wesley não vai dizer que essa consciência natural, por isso que ele fala vulgarmente chamada consciência natural. Ele falou que não, isso não é inato do homem, isso já é algo que Deus põe no homem, mas põe no homem desde o nascimento, através do mérito de Cristo, do Cordeiro de Deus, que foi imolado há um ano antes da fundação do mundo. Ok? Então, essa é um ponto de divergência quando começa a operar a graça. Para o arminiano clássico, só quando houve o Evangelho. Para o wesleyano, desde o nascimento, a graça já está operando. Vamos prosseguir. Bem, enfim, aí tem mais textos, você consulta depois, vamos ganhar tempo aqui. Presciência. Isso aqui é um outro ponto delicado. No arminianismo clássico, quando a pessoa é exposta à pregação do Evangelho, perdão, deixa eu passar aqui. Estou repetindo. Correu o erro técnico aqui no slide, tá? Mas eu vou corrigir depois, eu passo para vocês. Bem, na questão da presciência, é importante entender a diferença, mas é uma diferença tênue entre o arminianismo clássico e o arminianismo wesleyano. Então, eu preciso dar atenção de vocês. Bem, e essa é até uma razão de alguns wesleyanos acusarem os arminianos clássicos de impalapsariano ou de calvinistas melhorados, né? Porque no arminianismo clássico, eles vão defender o seguinte, que Deus, até a passagem bíblica fala sobre isso em 1 Pedro, é os eleitos segundo a presciência de Deus. Então, o arminianismo clássico vai defender o seguinte, que Deus elegeu aquele que Deus, pela sua presciência, viu que creria. Então Deus, eu já vi aqueles que não vão resistir à minha graça. Então eu vou pegar esse, vou escrever o nome do livro da vida, o livro da vida já está fechado, ok? E Deus já determinou isso, ou seja, até no arminianismo clássico, de certa forma, tem os eleitos, mas eleitos não arbitrariamente através de uma eleição incondicional, mas eleitos segundo a presciência de Deus. Então o armínio vai perceber que Deus, ele olha, pela sua presciência, ele olha para o futuro. Depois eu vou corrigir esse termo, mas deixa eu usar isso aqui para facilitar. Ele vai olhar no futuro, vai ver que ele não vai resistir à sua graça, só que ele vai ter um papel ativo. Aqui está a diferença. Ele vai ver quem não resistiu à minha graça, então eu vou eleger esse. E aí ele vai de forma ativa escolher esse, ou no livro da vida, ou no livro da vida está selado. Ok? No arminianismo wesleyano, o Wesley ele tem uma visão um pouco diferenciada. A primeira diferença é que ele não crê nessa ação ativa de Deus na eleição. E aí a gente sofre, alguns acusam os wesleyanos de teístas abertos. O wesleyano gosta um pouco do teísmo aberto, já que ele não tem nenhuma ação ativa. Isso não é uma inverdade. Porque nós cremos, o wesleyanismo crê que Deus sabe de todas as coisas. Ele é onisciente. Mas ele simplesmente sabe, ele não teve nenhuma ação ativa em eleger positivamente esses que ele viu que creriam. Ele simplesmente decretou antes da fundação do mundo que quem cresce, se arrepender, se cresce, vai ser salvo. Ele já sabe quem iria se arrepender e crer, então eles vão ser salvos. Deus não precisou ter uma ação ativa de eleger essas pessoas. Mas tem um segundo ponto, é que o Wesley ele vai beber lá em Agostinho e dizer o seguinte, o Wesley ele tenta, na verdade, nem entrar nessa discussão. Por isso que acusam ele de um teólogo prático. Porque ele diz o seguinte, olha, peraí, primeiro, não existe esse negócio de presciência. Ele deixa isso bem claro. Ele fala, não existe, no texto que deveria aparecer ali, está escrito isso. Ele fala, não existe pré nem pós-ciência. Na verdade, Deus é eterno. Se Deus é eterno, não existe passado nem futuro para Deus. Tudo é um eterno presente.
Então, ele vai dizer o seguinte: presciência na Bíblia é um termo antropomórfico para que nós venhamos entender algo que Deus fez. É como a questão de que Deus se arrepende. Nós sabemos que Deus não se arrepende, mas a palavra arrependimento, né, é um antropomorfismo para que a gente venha entender que Deus não iria mais condenar aquelas pessoas para se arrepender. Então, da mesma maneira, ele vai falar assim: olha, Deus não existe pré-ciência nem pós-ciência em Deus. Deus é eterno. Se Deus é eterno, ele está fora do tempo. Se ele está fora do tempo, o passado e o futuro é um eterno presente para ele. Deus, nesse momento, está enxergando o dia que você nasceu. Deus, nesse momento, já está enxergando você na glória, gozando com ele a eternidade para sempre, no gozo eterno. Então, Wesley, se valendo desse conceito agostiniano, ele vai falar assim: então não tem presciência. Se não tem presciência, né, Deus é eterno, então ele não precisou ter nenhuma ação ativa em eleger por presciência aqueles que iriam a crer. Ele simplesmente determinou que a salvação seria por esse meio e deixou assim. Isso abre margem, né, para a possibilidade, né, tem a Bíblia do Instituto Pentecostal cita isso, né, a possibilidade de se apagar ou não o nome no livro da vida. Aí é uma discussão, né? Os arminianos clássicos vão dizer: não pode, porque se ele já sabe, já está fechado, ele já positivamente, pela presciência, elegeu esses, né? Alguns, não são todos, alguns wesleyaninos vão falar assim: não pode apagar sim, porque Deus não, né, elegeu ativamente, enfim. Então, essa é uma diferença tênue, mas é uma diferença na visão da presciência. Na presciência arminiana clássica, essa presciência ela é eletiva. Deus viu e elegeu. No wesleyanismo não. Deus elegeu antes. Ele elegeu a quem crê, vai ser salvo, né? E ele não teve uma eleição por presciência. Isso foi só um termo para a gente entender que aqueles que Deus sabe que iriam se render à sua graça, iriam ser salvos. Espero que eu tenha sido claro. Eu sei que a diferença é tênue aí, mas para Wesley não tem presciência. Prosseguindo, vamos ver se os slides não me deixam na mão de novo ali. Bem, isso aí é outro pontinho, né? Eu acho que só tem uma polêmica aqui. Também que eu joguei para vocês no início, né? Os infantes e os moralmente incapazes. Na verdade, isso aqui é um desdobramento do anterior, né? Daquele, na verdade, da graça preveniente. Bem, eu botei aí no arminianismo clássico, mas na verdade isso vale também para o arminianismo wesleyano. As pessoas herdam tanto a culpa como a pena pelo pecado de Adão. E aí tem Romanos 5 que é muito claro: por um só veio a ofensa e todos foram condenados por causa dessa ofensa. E o Wesley também vai ter essa visão, né, de que as pessoas herdam tanto a culpa como a pena. Entre os wesleyanos vão ter divergências sobre isso. Alguns wesleyanos vão falar assim: não, olha, o homem até herda a pena, mas não herda a culpa. Nós não somos culpados pelo pecado de Adão no jardim do Éden. E aí, o que eu acho muito interessante é o posicionamento de Roger Olson como um arminiano clássico, como ele vai beber do wesleyanismo e trazer algo que não era muito discutido na época dele. Por isso que eu falo que o wesleyanismo é um desdobramento, porque isso simplesmente não era discutido. E quando você trata de termos pneumatológicos, começa a entrar, claro, a questão dos infantes era discutido, né? Mas não na justiça ou não justiça de nós pagarmos pelo pecado de Adão. Então Wesley vai explicar isso da seguinte maneira: a expiação, isso está no manual da Igreja do Nazareno, no seu artigo de fé, na página 32, vai dizer o seguinte: a expiação é gratuitamente eficaz, lá na parte do Wesley, para a salvação daqueles que não são capazes de assumir responsabilidade moral, e para as crianças na idade da inocência, mas somente é eficaz para a salvação daqueles que chegam à idade de responsabilidade, quando se arrependem e creem. E aí ele vai usar Mateus 19,14: deixai ver as minhas pequeninos, que deles é o reino dos céus. Mas vamos continuar. O Ayman é um pouquinho mais claro nisso. O Ayman vai dizer: o homem é condenado unicamente por suas próprias transgressões. O dom gratuito removeu a condenação original e abunda para muitas ofensas. O homem se torna responsável pela depravação do seu próprio coração. Somente quando ele rejeita a solução para ela e conscientemente ratifica como sua própria, e ele sofre todas as suas consequências penais. Deixa eu esclarecer isso aqui. No arminianismo
arminianismo clássico, na verdade, existem interpretações sobre o que vai acontecer com os infantes e os moralmente incapazes, e sobre a questão da culpa que nós herdamos de Adão. Alguns vão dizer que como é que Deus vai julgar os infantes? Isso está na teologia sistemática, uma perspectiva pentecostal de Stanley Orton. Ele vai dizer que uma das visões do arminianismo clássico, ele falou que ele não generalizou, ele falou que alguns pensam assim, alguns teólogos, que alguns creem que Deus julgará de acordo com a presciência de Deus de como a criança teria vivido. Então uma criança morre, e Deus sabe, por ser eterno e onisciente, de como ela teria vivido. Se Deus sabe, quase foi lindo isso, se Deus sabe como ela teria vivido, então Deus vai julgar com base nisso. Esse ponto, ele deixa até o próprio Orton falou, isso aqui é um ponto que há discussões, não é geral. O Roger Olson, ele já vai beber no wesleyanismo, e ele vai defender, eu acho interessante o Roger Olson, ele chega até a chamar o Wesley de arminiano clássico, ele puxou a sardinha ali para ele, Ele chama o Wesley de arminiano clássico, até quando eu li isso, E aí ele vai dizer que essa visão não era só de Wesley, mas que alguns anabatistas, o texto está aí também, alguns anabatistas, aí ele fala, tais como os memonitas, creem dessa forma. Então, provavelmente, ou Wesley bebeu lá, ou o Wesley realmente trouxe essa explicação. A explicação é a seguinte, que muito arminiano clássico cria assim também, que nós herdamos sim a culpa de Adão, como está em Romanos 5. Ou seja, nós iríamos para o inferno pela culpa dele, porque todos nós estávamos nos lombos de Adão. Mas que o sacrifício expiatório de Cristo, ele tem um aspecto universal, além da expiação ilimitada que a gente fala, que é de perdoar o pecado original. Ou seja, uma criança, ela não vai ser condenada ao inferno por causa do pecado de Adão, porque a expiação de Cristo, ela já perdoou essa culpa. E ela já nasce sem essa culpa do pecado original. E por incrível que pareça, alguns calvinistas também têm esse entendimento, de uma universalidade da graça no aspecto do pecado original. Não na expiação limitada para acessível a todos. E o Wiley aí foi um pouco mais claro. Cristo na cruz apaga, remove a culpa do pecado original. Nós nascemos depravados, entenda isso, ele não arranca a depravação não. A depravação permanece, que é a pena, mas a culpa por esse pecado, uma criança não vai para o inferno por isso. Tendo em vista então as crianças que são inocentes, entre aspas, apesar de serem depravadas, e aí sim, até dignas do juízo de Deus, elas não vão ser condenadas por isso, nem os moralmente incapazes. Eles estão, abre aspas, automaticamente ou gratuitamente, que é um termo mais técnico, salvos por causa disso. Até que eles chegam a uma estágio de consciência e eles precisam posicionar sua fé em Cristo Jesus para serem salvos ou não. Vamos continuar. Eita, esse ponto aqui é um ponto que eu gosto muito, mas é também polêmico, que é a questão do pecado. O Wesley, ele vai trazer um entendimento um pouco diferente da reforma nessa questão do pecado. Em virtude da ênfase na depravação total, que o Wesley também dá, que Jacó Arminio também dá, porque essa ênfase na depravação total, e em que o homem não tem nenhum bem em si mesmo, a reforma foi muito pontual em falar que tudo é pecado. O Wesley até concorda que o pecado não é só um ato, o pecado é um estado, nós nascemos pecadores e é um ato, isso nós teremos dessa maneira também. Só que o arminianismo clássico ele vai manter a visão calvinista e reformada, enquanto o Wesley vai desdobrar isso. Então, no arminianismo clássico, o conceito de pecado é o seguinte: pecado é errar o alvo, que é até uma das traduções de amartiologia. O pecado é uma constante. Na visão reformada, vai dizer que todo erro é um pecado. E o homem regenerado, ao mesmo tempo justo e pecador. Lutero é muito firme nessa parte teológica. Ele vai dizer, não, olha, o homem é justificado, é claro. É um homem justificado. Ele é justo, mas ele permanece pecador. O homem tem duas naturezas. Uma natureza pecaminosa e uma natureza regenerada que estão guerreando entre si. O Wesley, ele
ele vai pontuar de uma forma diferente. Ele não consegue enxergar essa dupla natureza. O Wesley vai dizer que, na verdade, a natureza é uma só e que ela pode estar inclinada para o pecado ou mais inclinada para a santificação, mais inclinada para Deus. E aí ele vai dizer o seguinte, pecado é a transgressão de uma lei conhecida de Deus. Esse é o conceito de Wesley. Ele vai usar 1 João 3,4, vai dizer: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então Wesley ele vai dizer que o pecado não é uma constante, o pecado não é um acidente. Ele diz: eu não estou pecando toda hora. Em Wesley, enquanto numa visão reformada, vai dizer: eu sou um pecador lutando para ser santo. Wesley já vai dizer: não, eu sou um santo lutando contra o pecado. E aí vamos usar vários argumentos. Vai falar assim: Paulo nunca mandou uma carta para a igreja falando assim: pecadores da igreja de Éfeso, pecadores da igreja de Coríntios, vai falar assim: santos da igreja tal, santos da igreja B. E aí ele vai dizer que ele vai fazer uma distinção entre erro e pecado. Todo pecado é um erro, mas nem todo erro é um pecado. É importante destacar, e a gente faz essa diferença mesmo em Wesley, que tanto Agostinho, Lutero, Calvino, Melanchthon, e futuramente Arminio, eles creem na dupla natureza guerreando dentro de nós. O Wesley vai falar que na verdade é uma coisa só, é uma natureza só, se inclinando para Deus e se inclinando para o pecado. Só que já que o Arminio ele traz uma interpretação, por exemplo, de Romanos 7, que era uma interpretação que naquela época não era comum, e que hoje é muito comum. Muitos calvinistas interpretam dessa maneira. Já vi até Augusto Nicodemos trazer essa interpretação de Romanos 7, porque eles vão falar assim: se o homem não peca toda hora, como explicar Romanos 7? E o próprio nem foi Wesley, foi Arminio. Ele vai dizer o seguinte, como Paulo diz: o mal que eu não quero fazer eu faço, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu quero fazer, isso eu faço, miserável que eu sou. E aí Arminio vai trazer uma interpretação disso, que ele vai dizer o seguinte: olha, não tem nexo Romanos 7 com Romanos 8, se a gente entender que aqui já é Paulo regenerado. E Arminio vai inovar isso. Jeremy Craft vai em Arminios e a santificação do crente, um artigo que também tem aqui o link para você acessar. Ele vai trazer esse entendimento que Romanos 7 é Paulo numa figura de linguagem falando não dele em si, mas no estado de todo homem que é confrontado pela graça de Deus. Quando é confrontado pela graça de Deus, ele percebe que ele é escravo do pecado. Aí acontece Romanos 8: quem me livrará, quem vai me separar do amor de Deus? Agora eu estou liberto. Ele vai falar que são tempos diferentes. Romanos 7 é o homem não regenerado, Romanos 8 já é o homem regenerado. Então, e o Wesley vai se apropriar desse conceito de Arminio e dizer: não, ali não está dizendo que o homem regenerado está pecando toda hora. Ali é o homem não regenerado que percebe convicção de pecado, convencido pela graça preveniente, e aí ele vai se converter, vai resistir ou não a isso. E aí o Wesley vai trazer algumas diferenças. Por exemplo, no conceito wesleyano, ele vai dizer que desânimo, por exemplo, desânimo é um erro. Numa visão mais reformada, se você sabe tudo que Deus fez por você, que Deus te ama, Deus te deu a oportunidade para vir aqui, para Minas Gerais, para vir para esse encontro, se você está desanimado, isso já é um pecado, é um erro. E se todo erro, pecar é errar algo, o desânimo já seria um pecado. Na visão wesleyana, não. Desânimo é um erro, mas não necessariamente um pecado. O desânimo pode se transformar em um pecado. Se você usar o desânimo como desculpa para pecar, para ser negligente com a palavra de Deus, com aquilo que Deus fala, mas o desânimo não é. Wesley vai acusar também, mas apontar que o entendimento na reforma nesse ponto é confundir tentação com o pecado. Ele diz que as pessoas confundem tentação. Se eu me sentir tentado, eu já estou pecando. Ele vai pensar: tentação é uma coisa, pecado é outra. Ele vai dizer 1 Coríntios 10:13: não me sobreveio tentação senão humana, mas fiel é Deus que não nos deixará tentar acima do que podeis resistir, antes com a tentação vos dará também o escape. Então esse texto é muito claro, faz uma distinção de tentação para pecado. Então, enfim, ele vai falar assim: irá, é um erro se irá, mas a Bíblia diz: irai-vos, mas não pequeis, irai-vos, mas não põe o sol sobre a sua ira. Então Wesley vai fazer essa distinção: eu posso errar, e não pecar.
apesar de todo pecado ser um erro, nem todo erro é um pecado. Aí eu vou ter alguns exemplos aí, né? Eu posso me sentir tentado a roubar algo ou a fornicar, mas eu posso não dar razão a essa tentação. Então o Wesley não entende, né? Ainda que ele entenda que o pecado seja um estado, na vida do regenerado ele não entende isso. Ele entende que eu já deixei de ser um pecador para ser um santo lutando contra o pecado. E ainda que eu me sinta tentado, eu agora que já sou regenerado, eu não sou um pecador, eu sou alguém suscetível ao pecado. Então esse é um conceito que realmente o Wesley vem trazer aí na diferença entre o wesleyanismo e o arminianismo clássico, que por virtude da época de Arminio, porque o Arminio já estava praticamente seguindo por esse caminho. A interpretação dele de Romanos 7 já indicava que provavelmente ele iria desembocar em Wesley, né? Passou bastão, né? Para Wesley aí, algum tempo depois. Foi quase igual o John Hus, né? Passou bastão para Lutero, né? Daqui a 100 anos nascerá um cisne, né? Que Arminio deixou a interpretação ali para Wesley enxergar ali. Bem, outra diferença importante que o Wesley mostra, que ele desdobra a reforma, porque, como eu disse, o foco da reforma era a doutrina da justificação. O foco do século XVIII, em Wesley, é a doutrina da santificação, quando você está falando de pneumatologia. Então, ele enfatiza as diferenças. Aí tem um link, eu até escrevi um artigo sobre isso, um pequeno artigo, no blog Teologia Wesleyana, e cito também o livro Introdução à Teologia Cristã, do Orton Wiley. Ele trata muito essa distinção de justificação e santificação, que aponta um pouco a diferença da visão reformada para o wesleyano. Bem, a diferença, a justificação ela é posicional e imputacional. Então, o wesleyanismo às vezes é acusado de não crer dessa maneira. Não, os wesleyanos creem numa justificação comunicada apenas. Não é bem assim. Os wesleyanos, eles creem que a salvação, né, a justificação, ela é posicional, assim como a reforma. Nós cremos que quando nós nos rendemos a Cristo, quando Deus olha para nós, Ele não vê nós, vê a Cristo. A gente está protegido em Cristo. E por essa posição de eu estar em Cristo, eu sou justificado. Alguém chama de justificação evangélica, né? Que nós somos condenados, mas Cristo pagou a pena por nós. Nós cremos dessa maneira, só que o Wesley desdobra isso. E ele vai trazer, ele fala assim, olha, sim, a justificação é posicional, mas ela não é só posicional. No momento que você é justificado, por estar em Cristo, acontece algo instantaneamente junto com a justificação, que é a regeneração. Então ele fala que começa a haver também que os reformados chamam de justificação comunicada, que os wesleyanos preferem chamar de santificação inicial ou regeneração. Ou seja, ao mesmo tempo que eu estou em Cristo e eu sou justificado por estar, né, em Cristo, eu também passo agora a ter uma transformação na minha natureza, né, e começa a nascer para Deus e começa a se inclinar por uma vida de santidade. Gente, vamos ganhar tempo aqui. Enfim, justificação é um ato judicial externo, a santificação é uma transformação espiritual interna. A justificação fala de remissão dos pecados, né? A santificação fala da limpeza dos pecados, Deus me limpando. A justificação remove a minha culpa. Agora a santificação destrói o poder do pecado em mim. É aquilo que Paulo fala, né? Que agora o pecado não tem mais domínio, né, sobre nós vamos ter domínio sobre ele. Então a santificação vai destruir esse poder do pecado. A justificação me torna possível a adoção como filhos de Deus. Agora a santificação já começa a restaurar a imagem de Deus em nós. É uma transformação dele. Justificação dá-nos o direito de entrada ao céu. Santificação torna-nos aptos para o céu. Enfim, aí tem aí, né? A justificação, o foco é no ato instantâneo, enquanto na santificação o foco é na progressão da santificação até a salvação. Enfim, aqui já foi discutido, eu vou passar aqui nesse ponto, o pastor Hélio Mariano já comentou sobre isso, sobre a questão da possibilidade da queda. Os arminianos clássicos, assim como Arminio, assim como os demonstrantes, eles deixaram claro que sobre a possibilidade da queda era um assunto que precisa ser discutido. É comum entre
nossos irmãos, por exemplo, batistas livres, né, que são arminianos, a maioria crê na perseverança, né, incondicional. Ou seja, a graça é irresistível enquanto eu ainda não sou convertido. Depois que eu sou convertido, a graça passa, né, a perseverança passa a ser incondicional. Eu não perco mais a minha salvação. Mas o arminiano clássico, ele tem aí uma vantagem sobre os wesleyans nesse ponto, porque ele pode crer de uma forma ou de outra, né? Porque os remonstrantes e Armínio não se posicionaram claramente sobre isso. Ele falou, sobre isso tem que estudar. Então esse é um ponto dos remonstrantes. Já o Wesley fecha a questão. O Wesley vai dizer, não, olha só, é possível eu cair da fé. E aí só um mito que eu queria citar nesse ponto, é a questão do mito que nós somos acusados muito pelos nossos irmãos calvinistas de falar assim, pequei e estou no inferno. Pedir perdão, estou no céu. Pequei, estou no inferno. Pedir perdão, estou no céu. O Wesley é muito claro sobre isso. Ele fala o seguinte, que a pessoa, ela só vai perder a sua salvação se ela decidir deliberadamente viver uma vida de pecado. Não é cometer um pecado. Tipo, você imagina, né? Eu ouvi certa vez alguém falar isso. Um homem viveu a vida inteira santa na igreja. Um homem que pregou o evangelho, então ele já está velhinho, né? De repente ele está lá, velhinho, acorda às 5 horas da manhã, vai comprar o seu jornal, e de repente olha uma revista pornográfica na banca de jornal, ele se sente atraído pelaquela imagem, né? E olhar e dá aquela olhada, e de repente uma bala perdida vem, estoura os olhos dele. Para onde o cara foi, né? Gente, isso gerou um debate. Gente, o Wesley responde isso muito claro, gente. Ele não vai para o inferno por causa disso. É claro que o Wesley não soube desse exemplo. Mas ele vai falar que não é assim que se perde a salvação. Mas você tem que escolher deliberadamente. Sei lá, já está certo? Graças a Deus. Eu estou assustado aqui, né? Deixa eu ver aqui. Estou terminando. Então, sobre essa possibilidade da queda, está fechada aí. É possível perder a salvação desde que eu escolha viver deliberadamente no pecado. O Wesley vai tentar explicar Hebreus 6, há outras interpretações, mas tentando dizer, mas os wesleyanos creem que se a pessoa se arrepender, viveu deliberadamente no pecado, perdeu a salvação, se arrependeu, ela pode voltar? Crê. Mas o Wesley também crê que é possível, né? E os wesleyanos também trabalharam isso. Que é possível uma pessoa se apostatar da fé. É aquela pessoa que às vezes tem até consciência que está pregando errado, está ensinando errado, mas como Paulo falou, né, por motivos gananciosos e em outros motivos, ela continua ensinando aquela. Ela se apostatou da fé mesmo. Ela quer tirar vantagem da fé. Não é muito diferente de falar de no século XXI, não, né? Gente que sabe que está ensinando errado, mas por comodidade, por se beneficiar da piedade de incautos, né, eles permanecem ali. Então, os wesleyanos interpretam, a maioria dos wesleyanos interpretam o Hebreus 6 falando, para esses, Deus vai entregar mesmo essas pessoas à perdição eterna. Não tem como eles voltarem a se arrepender. Apesar da maioria dos wesleyanos crerem, né, na possibilidade sempre de uma pessoa que caiu voltar à salvação, à fé. E o último tópico, prometo, é um assunto que batem tanto nos wesleyanos, coitados, né? Não sei porquê, mas é por causa de outro mito. Eu estou orando para Deus levantar wesleyanos para escrever também, né? Teologia wesleyana, mitos e realidades, porque o wesleyanismo, né, ganha muito, principalmente quando vai falar de perfeição cristã. Né? Aí não é só calvinista que bate na gente, né? É calvinista, é arminiano, até assim, ninguém é perfeito saber, né? Até minha mãe, você fala assim, que é possível ser perfeito, ela fala assim, perfeito saber, né? Mas calma, deixa eu explicar, né, o que o Wesley quis dizer com perfeição cristã. Então, assim, por isso que eu falei peculiaridades, porque o arminianismo clássico não tem a doutrina da perfeição cristã. Tem a doutrina da santificação. O Wesley é brilhante sobre a questão da santificação. Tá? Ele desdobra também algo até além da reforma. Não que ele rompeu ou foi heterodoxo, mas ele desdobrou algo que a reforma não discutiu tanto sobre a santificação. Aqui tem uns textos para você procurar depois e ler. Armínio foi brilhante sobre a santificação, mas ele não tem o conceito de inteira santificação ou de perfeição cristã. E eu vou ler rapidinho. Os wesleyanos ensinam que os cristãos podem ser completamente santificados nessa vida,
e que podem viver uma vida santa. Santificação não é apenas para dentro, é também para fora, e motiva uma vida de serviço. João Wesley chamou isso de santidade de coração e vida. Alguns wesleyanos veem isso como um processo, alguns veem isso como um segundo trabalho instantâneo da graça, alguns uma combinação dos dois. Resumindo a perfeição cristã. Perfeição cristã, ou a perfeição humana, que alguns teólogos chamam, não é a perfeição divina, não é uma perfeição absoluta. A perfeição que Wesley defende é a perfeição de você cumprir o propósito para o qual Deus te criou. É uma perfeição derivada da perfeição de Deus. Como Deus chega em Gênesis 17 e fala para Abraão: Abraão, eu sou Deus, El Shaddai, sou Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Lá no original hebraico é ser completo. Não é que ele não. Aí você fala, então agora você é perfeito, você não vai pecar mais. Ser perfeito não é isso. Eu continuo suscetível a errar, eu continuo suscetível ao pecado, mas eu cumpro o propósito para o qual foi criado. Existia um livro, um dos maiores escritores de santidade da Igreja de Nazareno e wesleyanos, é o William Greathouse. E ele tem um dos seus livros sobre santidade um exemplo que eu acho fantástico. Ele vai falar o seguinte: olha, pega uma caneta. Eu até agrego, ele diz o seguinte: a caneta foi feita com o propósito de escrever. Não importa se a caneta é uma Montblanc de R$3.000 ou se é uma Bic de R$1. Se ela escreve, ela cumpre o propósito para o qual ela foi criada, então ela é perfeita. Isso é perfeição cristã. Se eu estou no centro da vontade de Deus, estou cumprindo, eu não estou pecando toda hora que vai defender isso. E aí alguns vão argumentar com o texto de João, mas João diz que aquele que não tem pecado, é mentiroso. E aí a gente precisa, exegese, gente? Aí até os calvinistas vão ficar com os wesleyanos. O texto ali, João está combatendo, a heresia gnóstica, que eles defendiam que o homem, nesse sentido, a carne, ainda que o corpo fosse impuro, a alma é pura, que o homem ele não nasce com esse pecado herdado. Então João vai escrever aí, esse grupo que diz que o homem não nasce em pecado, ele está falando do pecado original, da influência do pecado original. É mentiroso, não conhece Deus. Tanto que na mesma carta, se você ler os versículos seguintes, você vai ver esse mesmo João dizendo: e aquele que vive na prática do pecado não conhece, nunca viu a Deus, não conhece a Deus, porque aquele que pratica o pecado é do diabo. Se eu afirmo o conceito de pecado, que pecado eu estou pecando toda hora porque eu sou pecador, a gente vai incorrer nesse problema. Se eu pego toda hora, e aí tem até as orações clássicas, nossos irmãos presbiterianos vão orar, Senhor, me perdoa pela minha multidão de pecados. Acorda já orando assim, Sei que tem muitos aqui, nossos irmãos, assembleanos vão também herdeiros um pouco dessa herança. Vão orar: Senhor, me perdoa pelos meus pecados, por pensamentos, palavras e obras. Depois eu descobri que tem também por falta de obras, até por falta de obras, Então, não que seja errado, tá, gente? Como eu só estou citando um exemplo sobre uma influência desse conceito teológico. Os wesleyanos, a gente fica carente nessa oração aqui. Nós cremos que somos suscetíveis ao pecado, mas nós cremos que é possível. Aí a gente argumenta o seguinte: não é possível ficar um minuto sem pecar? Aí, até fiz essa pergunta para o Paulo César Antunes, pastor, um minuto é possível. Então, se é possível ficar um, é possível ficar dois, Deus também é. Se é possível ficar dois, você fica 10. Então, se ficar 10, você fica uma hora, se fica uma hora, você fica 24 horas sem pecar. Então, isso é uma discussão também, nos bastidores, a gente pode conversar sobre isso. Mas essa é a defesa wesleyana da perfeição cristã. Estudem mais sobre esse assunto, é um assunto que eu acho interessantíssimo, que é possível o Espírito Santo habitar em nós de tal maneira que nós vamos ser inclinados e vamos cumprir o propósito que Deus nos colocou na terra. E qual é o segredo da perfeição cristã? Gênesis 17: anda em minha presença e ser perfeito. Se eu ando na presença de Deus, Deus me fez como caneta, eu vou estar na mão de Deus. Se eu estou na mão de Deus, Deus vai escrever uma linda história através da minha vida. Então, se Ele vai escrever uma linda história através da minha vida, eu não estou vivendo uma vida de pecado, mas uma vida perfeita, porque eu estou cumprindo o propósito que Deus me colocou nessa terra. Ok? Para encerrar, comecei a pregar, Falei que vai ser dar glória. Falou amém, aí, considerações finais. Enfim, eu vou já saltar aqui. Bem, John Wesley foi fruto da sua época.
Né? E ele diz essa frase bem conhecida: dai-me 100 homens que nada tenham senão o pecado e que nada desejam senão a Deus, e eu abalarei o mundo. Eu creio que nós estamos vivendo numa época muito singular. Eu creio que nós estamos vivendo numa época de transição. E a época de transição é uma época um pouco dolorosa, né? O Wesley chama isso na teologia dele de crise. Ele fala assim: antes de você se converter, você passou por uma crise, você foi confrontado pela graça de Deus e essa crise te levou à regeneração. E ele fala que ele quer a santificação da mesma maneira, né? Você começa a se consagrar totalmente a Deus e pela fé você recebe um impulsionar. Seria, né? Vamos dizer assim, muitos chamam de batismo do Espírito Santo, ele pela santificação. Ele não usava esse termo naquela época, não deu tempo de eu falar sobre isso, a gente deixa isso numa próxima palestra. Mas que a pessoa vai viver esse impulsionar da graça de Deus. Então Wesley ele vive numa época de mudança, de crise, de paradigmas, e essa crise gera a mudança que nós vimos no século XVIII. Nós vemos a influência de Wesley, por exemplo, né, em William Wilberforce, que depois que ele consegue influenciar o parlamento, acabar com a escravidão, ele agradece a Wesley. Né? O Wesley já volta e falou assim: se não fosse a carta de Wesley, eu não teria continuado a lutar pelo fim da escravidão. E foi a Inglaterra influenciando a Portugal, que depois acabou com a escravidão no Brasil. Então, amados, essa frase aqui se cumpriu. Né? Um homem, claro, vivendo naquela época de crise de identidade, as pessoas estavam passando de uma vida. Né? Você tem Paulo aqui, né? Ali, não viu o professor de história ali, né? Está lá atrás. Na próxima encontro ele tem que aparecer aqui. Né? Eles saíram de uma vida rural para uma vida urbana. Você está numa época de revolução industrial. Gente, crise mais maior que essa, vai estudar história, não teve. E aí vem as pessoas se entregando a bebedices, as pessoas se entregando, né, uma vida dissoluta. Mas todo mundo nasceu na igreja, e aquele conceito: nasci na igreja, me batizei na igreja, porque o meu batismo era praticado, então eu já estou salvo. E o Wesley começa: opa, examine o coração de vocês. Quem disse que vocês estão salvos? O Espírito Santo está testificando em vocês que vocês são salvos? E aí, através dessa pregação, desse enfoque pneumatológico na ação do Espírito Santo, nós vemos uma mudança. Então, amados, hoje nós precisamos entender que eu não vejo como algo ruim, né? Apesar de eu ter minha crítica a vários movimentos que estão nascendo, eu confesso, a minha preocupação hoje não é mais o neopentecostalismo, a minha preocupação hoje não é mais a teologia da prosperidade, porque ela está com os dias contados. Quem está preocupado com isso no meu entendimento, você tem internet para discordar, mas está vivendo no passado. Para mim, a gente tem que saber o seguinte: esses figurões já estão caindo, essa teologia já está declinando. A gente tem que se preocupar como teólogos, como líderes, como pastores, qual vai ser a próxima teologia hegemônica. E as pessoas estão com uma crise de identidade teológica. Na verdade, o mundo todo está numa crise de identidade, e aí cabe a igreja trazer resposta. O Wesley precisou, por isso ele mesmo viveu em crise. Ele conseguiu resposta em Deus para si, e na palavra, e ele levou essa resposta para o mundo. E essa resposta foi que ele criou alguma coisa nova, vamos inventar? Não, é o que o pastor Hélio Mariano chama, né, de teologia da recuperação. Ele foi lá beber nos pais da igreja também, como o Arminio fez, e ele foi trazer, através da teologia, de pontos teológicos como esse, trazer uma resposta para os desafios que o mundo estava trazendo para a igreja, e a igreja da sua época não respondia. Então eu vejo movimentos aí como os neojudaizantes, movimentos de raízes hebraicas, né? Tem uma crítica a eles, os movimentos, né, da hipergraça, como Caifás e companhia, não preciso de igreja, desigrejado, né? Esse chama de avivamento calvinista nos Estados Unidos, na internet, né? Os neoateístas, tem muitos amigos ateus, eu converso com eles ficam revoltados que eu falo para eles assim, né? Vocês estão sendo um grande instrumento de Deus. Eles têm instrumento de Deus, nada assim. Porque vocês estão fazendo os crentes começarem a questionar a sua fé, e a nossa fé está ficando mais firme. Porque quando o pastor manda estudar, ele não estuda, mas quando você desafia a fé do membro, do crente, eles vão ter que responder a sua fé. Então, ainda que eu tenha minha crítica a esses movimentos, né, eu vejo isso como um bom sinal, porque os jovens estão buscando responder à crise de identidade que eles têm. E o nosso papel, como líderes e pastores e teólogos, é dar essa resposta. É falar assim: olha, existe um caminho equilibrado. Você não precisa inovar, não precisamos cometer erros do passado. A teologia, a Bíblia já tem resposta para isso. E aqui está a resposta. Assim foi com a reforma protestante, assim foi com Arminio, assim foi com Wesley. Eu oro a Deus para que Ele levante mais Arminios, que Ele levante mais Wesley, que Ele levante você para ser boca de Deus,
para responder à crise de identidade teológica que está vivendo a igreja brasileira no século XXI. Que Deus abençoe.